Alô mundo, que é Páscoa. Eu quero entrar na tua presença, nessa noite. Eu queria ler com vocês Mateus capítulo 16, verso de número 24. O discípulo de Jesus deve levar a sua cruz. Amém? Eu vou ler, depois vocês conferem aí. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? O que dará o homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade, vos digo, que alguns há dos que aqui estão, que não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Amém? Então vamos lá. Nós vivemos num tempo onde a gente já tinha sido avisado pela Bíblia Sagrada que haveria algumas situações meias que controversas, Haveria mudanças no comportamento humano, os homens passariam a ser mais amantes de si, mais companheiros de si mesmo do que amigos de Deus, Eles teriam comichão nos ouvidos, não suportariam ouvir a verdade. Tem gente que você começa a falar a verdade, já fica logo brava. Que mais? Que as pessoas, que viriam falsos mestres, que viriam pessoas que ensinariam doutrinas de iniquidade e doutrinas de demônio. Bom, a Bíblia, ela fala que é um tempo ruim, Ela nos avisou que chegaria esse tempo e nós vivemos nesse tempo. E aí, há uma linhagem de evangelho, uma linhagem de evangelho que eles acreditam em coisas místicas, em poderes místicos, tipo, se você fizer 7 dias de um trabalho, acontece, Lembra do Aladim que você tinha que esfregar a lâmpada? Então se você fizer uma postura de oração, você recebe. Se você pegar um instrumento mágico, e esse instrumento mágico antigamente era a lâmpada, ou a vara de condão. Hoje tem os óleos ungidos, os lenços, feijão e por aí vai afora, que eu nem sei porque eu não acompanho muito essas coisas. Eu sei que existe porque vez por outra a gente esbarra em alguma publicação pela internet e a gente então sabe que existem essas coisas místicas mesmo dentro do Evangelho de Cristo. Então, a pregação muitas vezes, quando nós saímos, principalmente quando nós lançamos a rede ao mundo para tentar resgatar pessoas, para tirar as pessoas do pecado, a gente já começa de uma forma errada, Que a pregação vai para a igreja, Jesus vai te ajudar. Vai para a igreja, Jesus vai abrir uma porta. Vai para a igreja, Jesus vai entrar na sua família. Ou seja, a pregação é mais um convite a você receber alguma coisa, e não que Deus não queira fazer isso, não é isso. Mas a mensagem que é passada muitas vezes transforma Jesus nesse místico todo poderoso, nesse gênio da lâmpada para alguns, que quando você precisa, você dá uma esfregada lá, É claro que no Evangelho não é uma esfregada de mão na lâmpada, mas dobra o seu joelho, faz uma oração, um sacrifício, um voto, e aí Deus vem e aparece para você e pergunta quais são os desejos que vocês querem que sejam satisfeitos. Mas Jesus, ele nunca nos enganou, Eu sou cristão e sigo o Evangelho porque, lendo a Bíblia Sagrada, a gente percebe que Jesus não tem, nem Jesus, nem Deus, tem a intenção de enganar o ser humano, Eles são sinceros, eles são muito claros nos seus pensamentos, nas suas ordenanças. Então não há nada que seja muito complicado, Às vezes a gente complica porque nós somos humanos, mas o Evangelho de forma
geral, é muito simples, né? Uma leitura fácil de ler, de compreender, é que às vezes a gente quer espiritualizar, né? Então, vamos lá, discípulo não quer dizer discípulo, quer dizer isso. E aí recorre por texto em hebraico, recorre por texto em grego, porque a gente não quer aceitar que tem uma palavra aqui e essa palavra é para nós. Não pode ser que esse Jesus, esse Deus Salvador do mundo, tenha escrito um livro que a gente leia e entenda. A gente quer complicar as coisas, a gente quer, sabe, criar fantasias. Não dá para ser um evangelho simples. Ah, não, tem que ser alguma coisa assim impactante. Então vamos pegar aí alguns contos, né, das fábulas, das mitologias, das outras religiões místicas, de poderes sobrenaturais, e vamos dar uma adaptada aqui na palavra de Deus e a gente joga para o mundo para que eles possam vir para nós, não é? Infelizmente é o que tem acontecido muito hoje. A gente vê ontem, né? Eu estava passando nas minhas páginas sociais lá, vi alguém que vende ar, né? Ele sopra no balão e vende o ar dele, que vem do pulmão dele, por R$500 o balãozinho. Tem gente que se deixa levar por isso, né? Então, como Jesus ele não é um enganador, como Jesus ele quer jogar limpo com todo mundo, né? Como se diria na linguagem aí a secular, eu sei que eu não devo usar a linguagem secular, mas só para que alguém possa entender. É o tal do certo pelo certo, né? Jesus ele esclarece tudo e diz assim, ó, papo reto, o caminho é esse, né? E é por ali, não tem que desviar, não tem que adaptar. Quer, é isso, não quer, tchau, acabou, segue sua vida, sem Deus, claro, né? Segue sua vida e vai embora. Mas não tem acordo de negociata, de que, mas é porque eu quero ir para a igreja, mas eu ainda quero ficar fazendo isso ou aquilo, porque sabe, né, é uma questão de sobreviver. Não, vamos ver o que Jesus fala sobre ser cristão, né? Se você já é cristão, você já sabe disso. Então, eu estou mais suave, assim, para pregar hoje, porque eu sei que tem muita gente cristã que vai assistir que não precisa ouvir isso, né? Mas acompanha pelo menos para julgar, né? Para saber se eu estou falando verdade ou heresia, para depois me corrigir. Então, Mateus 16, verso 24, ele diz assim: então disse Jesus, veja que é Jesus quem está falando, aos seus discípulos, certo? Eles queriam seguir Jesus, eles queriam continuar, né, na sua unidade com Deus. E Jesus vai dizer assim: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo. Eu penso, eu posso estar enganado, né? Mas eu penso que se hoje Jesus estivesse sobre a face da terra, e aí ele fizesse uma mega concentração e lotasse um estádio, né? Cada dia em um estado, o estádio mais famoso lá. Talvez o Morumbi não pudesse ser usado, porque eu não sei se era o maior de São Paulo ou não. Mas eu sei que o Maracanã é um grande estádio que tem no Brasil. Então você imagine o Maracanã lotado, né? O ginásio do Maracanã lotado. Quem já viu lá a Fla-Flu deve ter uma imagem daquele estádio todo lotado, da população gritando lá. E Jesus dizendo assim, ó, só pode ir para o céu se renunciar a si mesmo. Eu penso que as pessoas iam fazer como aqueles acusadores da mulher pega em adultério, não é? Pelos mais velhos, ia saindo de fininho, talvez o que ficasse ali dava para encher um ginásiozinho pequeno para futebol de salão, né? É pequeno mesmo, uma quadra de escola talvez, né? Porque, na verdade, negar a si mesmo é o grande desafio dos nossos dias. A mensagem do evangelho atual não é negue-se a si mesmo. A mensagem do evangelho atual é: vem para a igreja que você vai se tornar um megastar. Vem para a igreja que Deus vai satisfazer os seus caprichos, as suas vaidades. Você tem que vir para a igreja porque Deus tem tanto poder que está esperando algum voluntário para ele tornar pop nas redes sociais. Vem para a igreja que Deus tem uma agenda preparada para você de megas eventos, de megas pregações, para que você seja o popstar do evangelho. Opa, não é? Essa é a propaganda de hoje. Mas Jesus está dizendo assim, não condiz com a minha visão. Tem que negar a si mesmo. E por que eu tenho que negar a mim mesmo?
Vamos pegar eu, Alexandre, né? Como e por que eu deveria negar a mim mesmo se eu já aceitei a Jesus? Vamos lá. Dentro de mim existe uma natureza. Eu conheci Jesus aos 25 anos, né? E me batizei com 25 anos em 5 de novembro de 1995. Certo? Já é uma caminhadinha, talvez mais velho que alguns irmãos que nos estão assistindo aí. Então o que acontece? Mas até esses 25 anos, eu tenho toda uma experiência cultural, que a cultura do Brasil às vezes é complicada, né? O tal do jeitinho brasileiro, né? Da gambiarra, do desvio técnico, da improvisação. Esse jeitinho que a gente acha que pode trapacear todo mundo, que acha que tem que tirar vantagem em tudo, mas a gente dá um jeitinho aqui, muda uma data no registro, põe lá uma falsificação e tá tudo beleza, né? E a gente tem essa cultura. O Brasil, ele cresce nisso, né? Nesse jeitinho brasileiro. A corrupção. E alguém diz assim, eu não quero ser político porque a política está cheia de corrupção. A corrupção está dentro de casa do brasileiro. Tem uma criancinha lá, né? Hoje eu não posso mais falar dos meus filhos não são mais criancinha. Mas vamos pegar Yuri, né? O Yuri, que fez 1 ano agora, e aí ele começa a se desenvolver, né? Começa a falar. E vamos pegar Lohane, com 3 anos, que a gente diz assim, Lohane, faz isso pra mim. Ela diz, não quero fazer. Eu falo, se você fizer, eu te dou algo. Eu mesmo corrompendo minha neta. Né? Ô Yuri, faz isso aqui que o vovô te traz um doce. Ô Yuri, faz isso aqui. A gente começa essa corrupção, essa visão corrupta dentro de casa. E nós vamos levar isso na nossa idade adulta, né? Freud explica, né? Então a gente vai ter tudo isso dentro de nós. Aí a gente chega na fase adulta, que nem eu com 24 anos, né, 25 anos, vim para a igreja. Mas quando eu entrei na igreja, eu tive outras experiências. Nem todas as experiências boas. Eu fiquei 3 anos afastados, né? Nem todas as experiências que eu tive foram boas experiências. Contribuíram, né, para o meu bem, mas não foram boas experiências. Conheci muita gente boa na minha caminhada com o Evangelho, desde lá no começo, com o falecido irmão Joaquim, né, que foi o meu primeiro e grande mestre, com Elias, com Adriana, com o Rosemar, toda aquela equipe que tinha lá na Jesus, a Luz do Mundo. Depois fui andando, fui, né, a Fonte do que Clama, onde congreguei muitos anos lá, pastor Romildo, pastor Paulo, pastor Rogério, tinha o Itamar, tinha bastante gente ali que a gente foi desenvolvendo, um ajudando o outro, mas a gente conheceu muita gente ruim, né? A gente conhece muita gente que fez coisas horrendas, né? Pastores que não corrigiam seus rebanhos, pastores que negociavam a fé, pastores que às vezes, né, tinham lá suas negociatas por trás, favoritismo. Então a gente viu muita coisa, eu andei muito, né? Tanto conheci muitas pessoas no Evangelho por conta do ministério de Deus na minha vida, por conta também de a gente ter um gosto pela oração, e a gente ia para lugares de oração onde as pessoas se reuniam, conversavam, e a gente acabava pegando conhecimento, e às vezes participava um pouco da vida dessas pessoas. Algumas não davam, não é? E não parou não, agora tá pior ainda, né? Eu queria dar uma boa notícia para vocês, mas tá difícil. E eu não estou dizendo que sou melhor que ninguém, viu, irmãos? Não estou dizendo isso. Estou dizendo que, infelizmente, existem muitas coisas que entram para dentro de mim, né? Aí, por exemplo, eu vou assistir um louvor, né? Na nossa época, quando eu aceitei Jesus, a gente tinha que comprar fita, eu vou pedir para alguém gravar para nós. Hoje você não precisa, hoje você não precisa nem comprar CD, você pega lá o seu smartphone, você pega a sua Smart TV, coloca lá no aplicativo do YouTube, ou o aplicativo comum que você usa, e você vai ter o louvor que você quiser, da data que você quiser, do cantor que você quiser, os louvores gringos, né, internacionais, que também são uma beleza, eu gosto muito, na verdade. E aí você fala assim, mas eu vou ouvir uma pregação, tem um arsenal de pregação lá, de pregadores que você quiser, homens muito bons da palavra de Deus, outros nem tanto, então seja muito cauteloso ao que você vai ouvir, não é? Para que você não se corrompa. Então todas essas coisas nos influenciam, certo? Mas Deus, ele tem algo na palavra dele.
A gente vê pessoas que dizem assim, ah não, pode beber à vontade, irmão, a Bíblia não proíbe beber, bora lá, vamos lá pro happy hour dos crentes, na boate crente, né? E bora lá. Quer dizer, não é muito legal, né? Isso aí, se você quer beber, problema seu. Eu acho que é uma coisa que a gente deveria tomar cuidado. Por exemplo, aí, mas você pode fazer isso, pode fazer aquilo. O que a Bíblia me ensina é o seguinte: seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Se a Bíblia, olha, não é que eu tenho um exemplar bíblico. Se a Bíblia, ela diz que eu posso fazer, então eu posso fazer. Se a Bíblia diz não pode, para mim não pode. Certo? Ah, mas isso é ser quadrado, pode ser o rótulo que você quiser dar. É claro, deixa eu já falar de novo. Essa é a base, mas nem sempre, né? Nem sempre a gente consegue manter esse padrão, porque é um padrão muito elevado, não é? É fácil, mas é muito elevado. Você precisa de muita disciplina para isso. Então, vez por outra, a gente acaba falando alguma coisa que não devia, pensando alguma coisa que não devia, fazendo alguma coisa que não devia, não é verdade? Mas o padrão é isso, é a Bíblia, não é o que os outros dizem, não é o que as pessoas falam, principalmente quando é contrário à palavra de Deus. Então eu preciso negar a mim mesmo, porque eu tenho pensamentos, eu tenho vontade, não é? Eu tenho gostos, eu tenho às vezes loucuras, sonhos, né? Ilusões. E para servir a Jesus, eu preciso me focar no que Ele vai me ensinar, né? No que Ele quer de mim. Eu preciso ter um relacionamento com alguém que diz assim, ó, não dá para mim ter um relacionamento com você assim. Não tem essa história de vai vindo para a igreja, né? Que vem vindo, irmão, uma hora Deus faz a obra. Não, toma uma decisão, irmão. Arrependei-vos, não é? Arrependei-vos, olha só, a pregação de Jesus, do próprio Jesus, né? Arrependei-vos. Não é vem, né, de qualquer forma, e fique de qualquer forma. Não, você tem que mudar. Você tem que ser transformado pela palavra de Deus. Você tem que encontrar aquilo que te rouba, aquilo que é seu, o que te impede de ter um relacionamento mais íntimo com Jesus e abrir mão. Se você quiser ser discípulo, não é? Então tem muitas coisas, por exemplo, a gente vê, algumas coisas são mais lembranças minhas do que uma realidade hoje, né? Mas eu tenho lembranças de alguns pregadores dizendo assim, ó, meu negócio é com Deus, não é com os homens. Puxa vida, esse cara, ele tem que se negar a si mesmo. Esse relacionamento dele com esse Deus não é tão isso que Jesus quer. Parece bonito, essa frase parece uma frase impactante de alguém que tem muita intimidade, só que é impossível ter um negócio com Deus se você não tiver um relacionamento saudável com os homens. É impossível, né? Até amar a Deus sem amar o seu próximo é impossível. Então, essas balelas não existem, né? Isso é coisa para encantar quem não quer saber da verdade. Então, a gente precisa aprender disso. Existe muito mais, por quê? Porque eu tenho que negar a cultura, eu tenho que negar a minha personalidade, que nem sempre ela está perfeitinha ali naquilo que Jesus quer, não é? Então vamos supor, eu vou num churrasco, não é verdade? E aí alguns crentes também já seriam reprovados aqui. Vamos embora pro churrasco, a igreja vai fazer uma grande reunião e o churrasco vai lá, né? Vai ser aquela festança, coisa boa, né? Tá na comunhão dos santos, no partir do pão. E aí então vamos lá para aquela churrasqueira enorme, 2 barril de 200 litros, muita carne para comer. E eu digo, hoje eu tiro a barriga da miséria, mas antes eu preciso pegar uma faca, colocar na minha garganta, porque eu sou glutão e não crente, não come demais, não é? Crente, essa história de que crente come demais é coisa que o diabo inventou. Crente tem disciplina no comer, não é? Porque comer demais é pecado, é glutonaria, e glutonaria é pecado, não é? Então isso é uma mentira que a gente já quebrou aí. Crente come moderadamente, não é? Por isso que a gente tem assim essa visão mais saudável da vida, não é verdade? Então, se você é do crente que come demais, por favor, mude seu costume, que isso não provém de Deus. Que é isso? Eu tenho vontade de comer demais, não é? Eu vejo aquela picanha assim assando, ai, aquele cheiro, eu penso assim, eu vou comer mais, mas eu digo assim, não posso. Não posso até porque eu já comi, já estou satisfeito. Se eu comer mais, eu posso tirar da boca de algum irmão. E depois é uma coisa, né, incomum, não tem nada a ver com o evangelho, esse negócio de ficar comendo até a pança explodir, não é verdade? Então a gente se disciplina nisso.
Olha como são coisas às vezes simples. Olha como são coisas às vezes pequenas, não é? A razão. Oxe, como eu adoro ver discussão de crente, não é? Aquelas calorosas discussão. Porque geralmente alguém vai querer ter razão. E esse a gente sabe que é o mais distante de Jesus, não é? O crente que quer ter mais. Quanto mais razão você quiser ter, é um sinal de que mais distante você está de Deus. Eu não preciso ter razão, até porque a minha vida já não vale mais nada. Eu entreguei a Jesus, não é? Eu morri com Cristo. Então, se eu morri com Cristo, que razão tenho morto? Nada, não é? Mas a gente vive brigando por essas razões, não é? E seja num casamento, seja numa congregação, seja às vezes no local de trabalho, a gente levanta a bandeira da razão e a gente fere, magoa, né? Todos, eu sou sincero, você é sincero, mas é homicida na sua sinceridade, você tem que se corrigir também, né? Seu comportamento não pode ser assim, você não pode sair falando tudo que vem na sua cabeça, não, sem pensar, sem analisar as consequências. Não se esqueça que a simples frase de você chamar o seu irmão de bobo, de raca, já pode te levar a uma condenação do inferno. Então, não dá para ser assim, você precisa mudar. O convite de Jesus é que você abandone esses seus impulsos, seus vícios de caráter, seus vícios de conduta, que você diga assim, olha, puxa vida, eu vivi tanto tempo assim, né, distante do Senhor. Lembra do filho pródigo? Nossa, lá na minha casa até os jornaleiros se alimentam melhor que eu. Eu vou ter com meu pai, vou dizer, Senhor, eu pequei contra o Senhor, eu pequei contra os céus, mas me aceita. Se não for como filho, pode ser como um de seus empregados, não é? Porque ele reconhece que viver longe do pai não tá legal, não tá bom. E é isso, o arrependimento é esse. Eu não posso viver sem Jesus, né? Veja que se alguém quiser vir após mim. Se você quer ser discípulo de Jesus, se você quer andar com Jesus, você tem que negar a si mesmo. A sua vaidade, às vezes você vai abrir mão dos seus sonhos, não é? Eu gostaria de ter algumas coisas que eu não tenho hoje, né? Para ter uma satisfação mais pessoal, eu ia me sentir mais bonito, mas né, se eu estivesse filmando aqui num estúdio, imagine se eu estivesse dentro de um estúdio com toda uma acústica, iluminação perfeita, né? Quem mais? Recursos de imagem, com várias câmeras, não é? Uma equipe ali editando tudo isso, eu me sentiria até mais forte para falar, na verdade. Mas não foi o que Deus quis para mim até por enquanto. Quem sabe o que vem pela frente eu não sei, mas o foco é o hoje. E hoje é isso que a gente tem, não é? Mas esse é o meu ministério, esse é o meu chamado, né? Eu estar aqui conversando com você hoje sobre essas coisas. E não precisa ter muitos recursos, não precisa estar numa igreja lotada. Eu queria, claro que eu queria que cada ministração minha fosse para 500 mil pessoas. Eu queria encher estádios para ser um pregador. Quando eu entrei para a igreja, eu tinha esses sonhos. Eu ouvia falar de Billy Graham, eu ouvia falar de David Ushu, eu ouvia falar de quem mais que tinha na época que enchia os lotados, de Edir Macedo, eu ouvia falar de Davi Miranda. Eu pensava, eu quero ser como esses homens, eu quero pregar para a multidão, eu quero encher os estádios, mas não foi o que Deus quis, não é? Talvez eu não seja tão bom assim. Estou estudando, estou procurando, né, treinando para ver se um dia eu chego lá. Mas eu tenho muita paz dentro de mim. Então, eu tenho que entender que muitos desses meus desejos não condiz com o plano de Deus real na minha vida. Eu preciso saber se eu estou disposto, não é? Lembra de um milagre de Jesus? Havia lá um menino possesso de demônios, não é? Jesus vai e repreende uma legião, liberta o menino, e o menino quer andar com Jesus, né? Jesus me curou, eu vou andar com Jesus. Jesus pensa, não, você fica aqui mesmo, dá o testemunho aqui, é no ministério dele. E se ele quisesse realmente, veja só, vir a Jesus, vir após mim, quer dizer, ele podia pensar assim, não, eu vou após o Senhor, mas ele disse, se você quer vir após mim, negue-se a si mesmo, fica aí onde você está e dá testemunho no meio da sua família, né? Então, olha só como que a gente tem que ter essa sensibilidade, a gente tem que ter essa noção de que o primeiro passo para mim chegar até Jesus Cristo é eu me conhecer, é eu saber que tipo de pensamento, as fontes desses pensamentos, é eu saber que tipo de desejos há no meu coração, que tipo de sonhos há no meu coração. Eu vejo muitos pastores, muitos líderes da igreja
que trabalham fora, que sonham com empresas, que sonham com os negócios. A Bíblia, né, põe essa questão desses obreiros numa situação muito fina, né, numa linha muito fina, porque o obreiro é digno do seu salário, a igreja deve pagar isso. Eu vou falar isso porque está na Bíblia, né, e a falta desse tempo que o pastor fica trabalhando secularmente é a falta desse pastor aconselhando alguém, orando por alguém, fazendo visita para alguém que necessita, cuidando do rebanho, que é o que ele foi chamado por Deus, né? Pastor chamado por Deus tem que cuidar do rebanho. E aí eu conheço pessoas que abriram mão de profissões. Eu tenho algum conhecimento profissional, né, pequeno, tenho meus certificados aqui, sei, né, não só o certificado, tenho experiência também, mas não é nada assim que diga assim, oh, ele é um PhD, né? Não, são coisas simples. Então, eu negar isso, eu abrir mão dessa profissão para me servir a Jesus, não é muito complicado. Mas eu conheci pessoas que eram diretores de multinacionais. Eu conheci pessoas que, quando foram chamados para a graça, eram profissionais, jogadores de futebol, né? Que é uma profissão que ganha horrores. Mas eu conheço um irmão que, quando ele foi entrar, subir a escada para jogar lá no time do Rio de Janeiro, Deus falou para ele: para, pode voltar, que o que eu quero de você é outra coisa. Então, será que nós estaríamos prontos para isso? A sua profissão, ela honra a Deus, você no seu trabalho, né, na sua atividade profissional, você honra a Deus. Nós temos tanta gente hoje, irmãos, que vão para a igreja, mas não querem abrir mão das suas profissões. São profissões que te colocam, não é que é pecado não, irmãos, mas te colocam numa margem muito fina entre o adorar a Deus, entre ser um servo de Deus e ser aí, né, alguém que possa até escandalizar o nome do Senhor. Eu sempre falo que uma vez eu tive que falar para um amigo meu que ele devia parar de jogar bola. Eu acho que jogar bola é pecado? Claro que não. Eu até brinco com os meus filhos, às vezes vou para o campo, não participo de time porque eu não tenho tempo para me comprometer com o time, né? Não tenho tempo para que eu possa estar acompanhando isso. Mas eu não acho que futebol é pecado. E se eu tivesse mais 40 anos mais novo aí, talvez estaria jogando em algum time, né? Não digo profissional, time de várzea, porque futebol a gente tem os ídolos, mas a gente tem um show à parte pela várzea do futebol brasileiro. Eu não posso porque eu tenho outras missões, tenho outras atividades, não é? Então, mas eu conheço gente que abriu mão do futebol, né? Enfim, e esse irmão que eu falei para ele, falar, ó, você tem que abrir mão do futebol, por quê? Porque ele ia para o campo, ou ele ia para a quadra jogar, e geralmente, quando a gente se encontrava no trabalho, ele ficava contando as histórias que ele teve na quadra, do desentendimento, das discussões, das brigas que teve na quadra. Eu falei, irmão, para de jogar, isso é ruim, não é? A gente tem que ser, se você quer praticar um esporte que seja esse, então tome cuidado. O futebol é um esporte de contato, uma hora ou outra você pode receber um impacto maior, né, uma pegada mais dura de alguém aí, e você não pode revidar porque você é crente. Por isso que eu acho assim que esses lutadores de MMA, desses esportes mais, né, que é de combate mesmo, que você precisa subjugar o seu oponente, que você precisa, né, derrotar ele, eu acho isso complicado. Eu não consigo me imaginar, e isso é eu, né, não estou falando que é uma ordenança de Deus, mas eu não consigo me imaginar, por exemplo, num MMA, olhando o meu adversário e dizendo, eu vou dar um soco no olho desse irmão para a glória de Deus, né? Eu não consigo imaginar isso. Ou eu vou dar um nocaute nesse irmão e ele pode morrer para a glória de Jesus. Eu não consigo imaginar isso, irmãos. Eu não consigo, eu não consigo me imaginar fazendo isso. Então eu acho que alguma coisa pode ser que a gente precisa reavaliar. Mas será que eu estaria disposto se eu fosse, por exemplo, hoje? Hoje não daria, né, com a minha idade, mas vamos supor, há 25 anos atrás, quando, né, em 1995, se eu fosse um lutador de MMA, se eu fosse um lutador de boxe, será que eu teria coragem de abrir mão, né, para que a gente pudesse servir a Deus com verdade? O Holyfield, né, quando lutou Holyfield com Mike Tyson, vocês devem lembrar que estavam lá, né, lá contra Jesus, porque o Holyfield era cristão. Mas será então que ele teve coragem de abrir? Porque teve mais essa luta com o Mike Tyson. Depois eu não acompanhei mais, não sei te dizer. Mas o que você está disposto a abrir mão, né? Do que Jesus poderia ter certeza que você abrisse mão?
para que você pudesse servir a Jesus. Vamos pegar, vai. Gente, é o que vem na mente, a gente vai jogando, depois a gente vai, né, sendo analisado por todo mundo. Mas vamos supor, né? Eu já fiz isso um tempo atrás e voltei a fazer as lives, até porque eu encontrei alguns irmãos que disseram, ô Alexandre, volta lá com as lives, pô, era legal te ver lá pregando. Eu às vezes não entrava, mas eu assistia depois, né? Eu te acompanhava. E aí eu decidi voltar com as lives. Mas e se Jesus dissesse assim, Alexandre, cesse as lives, não é? Não é o que eu quero corpo a corpo, eu quero olho no olho, eu quero que você fale boca a boca com a minha igreja. Será que eu teria coragem de abrir mão das lives? Mas e a live é uma coisa, né, que te dá, se você fizer um trabalho bonito, que é o que eu quero fazer, te dá um crescimento, né, de visualizações, né, ou seja, a live eu faço pelo Facebook, mas depois vai para o YouTube, depois eu mando os links no Instagram, mas se Deus fizer assim, eu não quero você mais nas páginas sociais, eu quero que você pare. Será que eu teria coragem, né? Tem uma pastora, eu até sigo ela tem um nome meio difícil, então não vou arriscar a falar o nome dela, que ela era uma influencer, né, do Instagram, ela era uma influencer e hoje aceitou Jesus, acho que é Ayla o nome dela, uma coisa mais ou menos assim, depois você procura lá, né? E aí ainda faz a obra através das páginas sociais dela, bacana, né? Cada um tem o seu chamado, é muito bacana, só que ela tem milhões. Você pega, por exemplo, a Caio Fábio, você pega Ricardo Godin, você pega Edson Rebustini, você pega Joyce Meyer, você pega Valnice Milhomes, quem mais que tá no áudio aí? Silas Malafaia. Esse pessoal tem bastante seguidores, não é? Os canais deles bombam, mas quer dizer, talvez para mim não seja isso, talvez Deus não queira, mas eu teria coragem de encerrar os meus Facebook, eu teria coragem de encerrar, por exemplo, o Instagram, né? Como é que seria isso em mim? Eu estaria disposto a negar a mim mesmo, né? A renunciar esse meu desejo de ser influencer, esse meu desejo de crescer nas minhas contas, de ter bastantes amigos no Facebook, de ter bastante seguidor no YouTube. Será que eu conseguiria abrir mão disso? Né? Será que eu conseguiria se Jesus me pedisse? Então, às vezes Deus pode pedir para você, né, as profissões, como eu já falei, mas e o ministério, não é? E o ministério? Vamos lá, deixa eu contar um pouco da minha história para você que ainda não sabe. Deixa eu ver o tempo aqui que... Eita, já estourou. Mas deixa eu contar um pouquinho, vou te pedir permissão. Segura um pouco aí. Eu aceitei Jesus como todo mundo novo convertido, né? Eu conheço alguém que se batizou pastor, né? Assim, conheço a história de alguém, sei quem é, mas a gente não tem intimidade. Mas eu aceitei Jesus como todo mundo, novo convertido, segui lá os estudos lá, né, do discipulado, e desci as águas em 5 de novembro de 1995. E aí eu fui, né, fui caminhando, minha amiga, eu posso chamar de minha amiga, Marisa Gaspar, a pastora Marisa Gaspar, lá da Fonte do que Clama de Taipas, na época ela me ajudou nesse período, né, porque eu fui expulso por uma coisa que eu não tive culpa, né, armaram uma cilada para mim, me expulsaram da igreja que eu estava, e aí a Adriana, que me ganhou para Jesus, pediu para ela me ajudar, levando eu para os trabalhos de campanha no lar. E aí eu comecei, né, aí ela começou a dar algumas oportunidades, aí você começa a ler, começa a conversar com pessoas, conversava muito com o nosso irmão Elias, né, que também é um grande mentor na minha vida, pastor Francisco, enfim, eu tive bons mestres, graças a Deus, né? E sempre corro o risco de ser injusto com algum aqui. Mas aí eu fui crescendo, fui começando a fazer as obras e tal. Comecei a pregar, né? Deus foi abrindo algumas portas. Aí eu tive aquele deslize que eu falei para vocês. Fiquei 3 anos fora, voltei para a igreja. Quando eu voltei, nesses 3 anos eu tentava voltar, não conseguia. Tentava voltar e não conseguia. Quando eu consegui, foi na Fonte do que Clama. E eu fui, conversei com pastores, tudo, depois procurei o pastor Romildo, falei, pastor, a situação é essa, e eu quero saber quanto tempo vai ser a minha disciplina. Ele disse, vou te dar uma disciplina um pouco maior, porque eu te conheço, né, na verdade o Romildo me conhece desde muito pequeno. E ele falou assim, eu quero, quando você sair da disciplina, eu quero que você já comece a fazer aquilo que você fazia antes. E aí, glória a Deus, nós passamos a disciplina,
e graças a Deus Ele nos deu essa oportunidade, começamos a trabalhar de novo e começamos a fazer a obra do Senhor. Fui separado para o diaconato, né? E aí servi a Deus como diácono, depois conheci minha esposa, decidimos casar, né? Quem não conhece a história precisa saber, coisa de doido mesmo assim. E aí eu fui ungido a evangelista, né? Então a missão de evangelista é evangelizar, é correr campo, é um trabalho mais tranquilo, né? Em relação ao pastorado, um trabalho muito mais tranquilo. Mas aí pareceu bem ao Senhor permitir que o Romildo me chamasse para o pastorado, né? Foi o pastor Romildo Barros de Macedo que me ungiu a pastor, junto com o Paulo, com o pastor Luciano, e nós fomos ungidos com os outros pastores. E aí então eu fui ungido a pastor, não é? Eu tive que abrir mão do evangelismo. Eu até descobri que havia nos Estados Unidos uma unção chamada pastor evangelista, mas não houve negociação no ministério e eu fiquei só como pastor mesmo. Eu não achava que tinha vocação, ainda acho que tem muita coisa para me aprender, né, para que eu possa ser um pastor com excelência, mas a gente está caminhando e eu acabei pegando gosto por isso. Mas eu tive que abrir mão do evangelismo, né, porque aí pastor você tem que ficar mais sentado na congregação, trabalhando mais mesmo com as ovelhas locais, estudo bíblico, essas coisas todas. E aí, graças a Deus, nós estamos aqui. Só que, e você? Você está disposto a abrir mão, né, do seu chamado ministerial, ou do que você pensa ser seu chamado ministerial, do que você gosta de fazer? Por exemplo, deixa eu dar um exemplo muito claro aqui de alguém que a gente precisa entender o que é se negar a si mesmo. Você já ouviu falar de Moisés, né, o amigo de Deus, que Deus falava boca a boca? Então, para que Deus usasse ele, sabe aquele negócio de Deus capacita os escolhidos? Deus, para capacitar Moisés, o escolhido, levou ele para o Egito, né? E ele aprendeu lá toda a ciência. Ele foi criado por sua mãe, depois levado para o palácio e criou lá, virou homem dentro do palácio. Você pensa, né? Numa época em que o Egito tinha um grande poder, não é? Era um povo muito forte. Moisés morava no palácio do faraó. Não é? Segundo alguns estudiosos, tinha grande chance de também se tornar um faraó. Mas pense que para servir ao Senhor, ele tem que abrir mão disso, não é? E aí ele vai passar 40 anos no deserto. Então, depois vai ficar peregrinando. Então, às vezes eu gosto de fazer alguma coisa, mas Deus pode querer que eu faça outra, não é? Então, você está disposto a negar? Você está disposto a aceitar a vontade de Deus? Porque olha o que ele vai dizer no verso 25. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida, por amor de mim, achará. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. O que dará o homem em recompensa da sua alma? Porque o filho virá na sua glória de seu pai com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Então vamos entender isso só para a gente encerrar. Vamos lá, né? Tem muita gente hoje que está na igreja fazendo a vontade de Deus? Não. Estão por engano, estão por cobiça, como Paulo diz, né? Uns pregam por cobiça, outros por vaidade, outros por inveja. O importante é que o evangelho seja pregado. Pode ser, por exemplo, vamos supor que eu estivesse fazendo live por inveja, né? E de repente falando aquilo que a Bíblia diz, porque se uma pessoa arrisca vir publicamente, ela deve ter o mínimo de conhecimento bíblico. E aí alguém ouve e aceita Jesus. Vamos supor que, como aconteceu com a nossa irmã Doroti, que estava em Minas Gerais quando nos conheceu, né? Ainda na época do Orkut, e ouviu algumas pregações. Acho que eu tô ficando velho, que eu já fazia pregação no Orkut. E lá em Minas Gerais, ouviu a palavra, aceitou Jesus lá, né? O marido dela já era da igreja também, mas começou para lá. E veio para cá, para São Paulo, para ser batizada na fonte do que clama, para a glória de Deus, não é verdade? Então, quer dizer, se eu estou no engano, e eu estou falando, e alguém longe ouve Jesus, vai para uma igreja que tem a verdade, que procura lá, não é, chegar e fazer aquilo que Deus está mandando, que nega a si mesmo e vai servir ao Senhor, ele pode ser salvo. Eu, porém, vou me perder. Eu, porém, não vou chegar à salvação eterna. Então, não adianta eu ganhar o mundo, não adianta o mundo me querer bem, não adianta as pessoas gostarem da minha pregação, se essa pregação não for verdadeira, né? Eu não estou aqui para massagear o ego de ninguém, eu não estou aqui para falar dos meus conceitos, eu não estou aqui para falar das minhas filosofias, eu estou aqui para falar da Bíblia,
não é? Não quero fazer isso de uma forma que você entenda, aceite Jesus e ele te leve para o céu. Ah, já sou crente, glória a Deus, também precisa aceitar Jesus amanhã, né? Já aceitou hoje, já vai dormir com Deus, amanhã aceita de novo. Mas aí tem uma coisa, que é a cruz, né? Você tem que negar a si mesmo, você tem que tomar a sua cruz. O que é a cruz? A cruz é símbolo de dor, sofrimento e morte, não é? O evangelho que só te aplaude, o evangelho que você só conquista, sabe? Que pega só o texto de Deuteronômio 28, sempre estará por cima, né? É muito perigoso esse evangelho. Não é que Deus não tem poder para isso. É que a vida, né, principalmente a vida de um cristão, ela está cheia de perigos, é cheia de altos e baixos. E se você não estiver pronto para isso, na primeira prova você desiste. Se você não for avisado que você vai enfrentar resistência, que você vai ter momentos de conflitos interior, que você vai ter grandes problemas, né, psicológicos quando você estiver caminhando com Jesus, talvez nos primeiros momentos você já largue, né? Eu ouvi, esses dias eu estava até fazendo o estudo de Coríntios, né, que foi o primeiro, mas a primeira vez que eu estudei Coríntios, um pouco antes, eu fui ouvir sobre alguns pregadores, né, que fizeram a obra de Deus, foram grandes evangelistas, marcaram a sua geração, e descobri que alguns deles tinham depressões profundas, né, porque às vezes prega, ninguém aceita Jesus, né, ninguém te elogia. A gente sabe que a gente não merece, que o propósito não é esse, mas às vezes é bom, né, você se sentir valorizado. Então, você tem que aceitar isso. O instrumento de dor, o instrumento de vergonha, o instrumento de morte que você vai passar. Não é que Deus vai permitir isso para te destruir. Porque se você olhar para Jesus, quando ele assumiu o seu instrumento de dor, de vergonha e de morte, ele recebeu um nome que está acima de todos os nomes, né? Para que todos os joelhos se dobrem através dele. Então, aceite isso. Aceite que algumas coisas precisam ser mudadas. Aceite que os seus pensamentos precisam ser transformados. Aceite que a sua cultura, a sua filosofia, o seu comportamento, a sua forma de tratar, a sua sinceridade, as virtudes que você tem, precisam ser lapidadas pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo do Senhor, para que você possa verdadeiramente adorar a Deus. Amém? Senhor Deus, em o nome do teu Filho Jesus, eu quero abençoar esse meu irmão, essa minha irmã. Senhor, que nós consigamos, Pai, reconhecer em nós as atitudes, os pensamentos, a conduta que muitas vezes está atrapalhando a nossa intimidade com o Senhor. E muito mais, Pai, queremos ter força para abandonar, para renunciar a nós mesmos, para seguir a Jesus, que é o nosso desejo. Nosso prazer é te louvar. Nosso prazer, Senhor, é estar na tua presença, engrandecendo o teu nome, em amor, em justiça, em verdade, para o louvor do nome de Jesus o Cristo. Dê uma boa noite de sonos a todos, em nome de Jesus. Então eu agradeço a todos vocês que estiveram presentes amanhã às 10h30, né? Ou às 22h30, se você tiver aí um tempo vago, quiser ouvir um pouquinho da palavra de Deus, eu aguardo você aqui. Bom sono, bom descanso, amanhã tem mais.